É o maior investimento de uma só vez em democracia, creio bem, nas Forças Armadas, abrangendo terra, mar, ar e espaço. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A ameaça da Rússia e o desprezo de Donald Trump pelos aliados de sempre levaram a Europa a decidir armar-se até aos dentes rapidamente e em força. A ideia é tornar a União Europeia e os países da NATO que estão fora da UE capazes de se defender das ameaças externas, sem contar com a ajuda norte-americana. Ainda ontem, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, disse que a Europa é o próximo alvo da Rússia e pediu a todos que intensifiquem os esforços de defesa. Como a pressa é muita, os cuidados com as regras de transparência são menores para não perder tempo, mas isso, como é evidente, aumenta o risco de corrupção, como mostra o caso mais recente com um fornecedor israelita da Marinha portuguesa suspeito de corrupção no âmbito de compras da NATO, que não com a Marinha portuguesa. Por cá, a defesa decidiu em segredo gastos que se aproximam dos 6 mil milhões de euros, metade na compra de 3 fragatas italianas. Neste episódio, conversamos com o jornalista Vítor Matos, que escreve sobre esta matéria na edição desta sexta-feira do Expresso. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Vítor Matos, em que é que o Governo fundamentou a decisão de gastar 3 mil milhões de euros a comprar 3 fragatas militares? Olá Paulo, não sabemos. Não sabemos e nem sabemos que oficialmente que fragatas é que o Governo vai comprar, sabendo que vão comprar fragatas italianas e não francesas, por exemplo. E as fragatas são um exemplo que as fragatas custarão mais de 3 mil milhões de euros. Não sei quanto mais, 3 mil milhões e meio, 3.2. Eu já arredondo para baixo. Para as já pessoas é muito terem dinheiro. ideia, Cada fragata são 2 submarinos. cada fragata são 2 submarinos. Portanto, Eu sabia que tu ias aí porque tu aquela sempre conversa a toda medir dos pelos- submarinos que se tem aqui há 20 anos, isto é multiplicar por 3. E, portanto, é o maior compra militar dos últimos, não quer dizer de sempre, só este programa em concreto. Mas a questão é mais alargada do que isso. O que está aqui em causa é o seguinte. Em primeiro lugar, dizer que isto pode não ser ilegal, não é forçosamente ilegal, eu não sou jurista, mas tem a cobertura da Comissão Europeia. Certo. Aliás, é a Comissão Europeia que empresta o dinheiro para fazer estas compras. Sim, não é? e que pede urgência e que as negociações sejam feitas Estado a Estado e não observando os princípios da concorrência, que normalmente era aquilo que era, digamos assim, suscitado e fomentado pela Sim, estás a falar de Comissão concursos Europeia. públicos com transparência. Sim, para coisas de transparência, para evitar A concorrência corrupção. está sempre lá. Ou, Esta é no uma caso área- das fragatas podem ter sido compradas a franceses ou a italianos. E neste momento isto está muito confinado aos países europeus e percebe-se por 2 razões. Primeiro, para ser rápido, por causa dos problemas europeus em matéria de defesa, e segundo, para não ir comprar americano. E para fomentar a E indústria, para fomentar a indústria, militar, por isso, e europeia. não é? militar e não só, porque isto depois tem a indústria em geral também. ramificações. Pronto, a indústria, investigação, desenvolvimento, tudo isso. Pronto, dito isto, o que é que aconteceu em Portugal, e imagino que nos outros países não seja diferente. O Governo enviou o programa de candidatura aos 5,8 mil milhões de empréstimos da União Europeia para comprar material militar. 5,8 mil milhões, atenção, vale Faz 2% parte de um pacote do de- PIB. São 2% do PIB. Mas faz parte de um pacote europeu de 150 mil milhões. não é? Exatamente.
E o pacote português é relativamente elevado para a nossa dimensão. Pronto. É uma grande oportunidade para Portugal fazer isto a preços baixos ou com carência de pagamentos, com juros favoráveis que ainda não se conhecem, sem IVA, tudo bem, tudo certo. Agora, Portugal mandou uma candidatura já com os seguintes itens decididos. Países parceiros, porque cada programa tem que haver uma parceria com outro país. Tem que lá estar 2 países, sempre. Os equipamentos, o tipo de equipamentos que quer comprar, os equipamentos que quer comprar mesmo, ou seja, as marcas que vai comprar, já com os parceiros definidos, e o preço. Já vai se candidatar a financiamento, o preço já está definido. Portanto, neste momento, já está tudo definido pelo governo português. Nós já lá vamos só depende agora de aprovação ou não da Comissão Europeia, segundo critérios que nós também não sabemos quais são. E nós já lá vamos à questão regressar à questão da transparência. Antes disso, lendo o teu texto, percebe-se um dos 2 textos, porque há uma ou outra matéria que tem a ver com um caso de corrupção, mas neste caso, com o conceito estratégico de defesa nacional que está desatualizado, que sentido é que faz avançar com compras desta dimensão se o Governo pretende apresentar no próximo ano uma nova lei de programação militar que define, no fundo, a compra de argumentos? Não estão a pôr a carroça à frente dos bois? Sim e não. Sim, porque isto, para ser bem feito, devia ter começado pelo Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que neste momento é de 2013 e ainda tem a Rússia como parceiro da NATO, e que o governo PS ainda teve isso já tinha isso no Parlamento, depois o governo caiu, e este governo tem isso pronto há imenso tempo e não sei porque é que não consigo perceber porque é que não avança. E depois daí vem o Conceito Estratégico Militar, o sistema de forças e a compra de equipamentos para satisfazer esse sistema de forças. Então está-se a construir a casa pelo telhado. Mas porquê? Há uma razão boa para isso, que é a urgência invocada pela União Europeia. Quer dizer, se Portugal não se candidatasse às coisas até dia 30 de novembro, não tinha estes benefícios que vai ter, e seria impossível fazer estas negociações. Chamar a oposição, não é? Já agora pergunto, a oposição não faz nada, cala-se, o Chega, que é tão... está sempre a barrar pela transparência e não diz nada sobre isto? O Chega até agora não disse nada sobre este negócio, portanto o Governo diz que informou os os 2 partidos com a mesma generalidade, pelo menos da informação que tenho do PS, tão genérico como a informação que depois nós tivemos 2 dias depois deles terem sido informados. E portanto o PS vai avançar, dá-nos essa notícia, temos essa notícia, que o PS vai avançar com a proposta de uma criação de uma subcomissão dentro da Comissão de Defesa para avaliar e acompanhar exatamente esta execução destes contratos e destes investimentos, que conflitua com outra coisa do Governo, mas depois já falo nisso, e também com uma proposta de lei para reforço dos poderes do Parlamento em matéria de defesa. Não sei qual é a extensão, mas também para reforçar a força do Parlamento, dada a magnitude agora de investimentos e da importância que este tema tem. O Governo, tu ias por aí e estavas a chutar para a frente, mas o Governo quer uma estrutura de missão, não é? Para acompanhar... Sim, o Nuno Melo apresentou esta ideia já sabendo, pensou bem politicamente, porque eu não vi nenhuma orientação da União Europeia nesse sentido, que eu visse. Anunciou a criação de uma estrutura de missão que tem como função acompanhar a execução dos contratos, com toda a transparência, com todos os meios. Portanto, não sabemos o que é, nem o que vai sair dali, não sabemos qual é a composição, mas há essa intenção. Qual é a questão aqui? Vai acompanhar a execução dos contratos, que é muito importante. Há casos para trás, e a execução dos contratos não é só fazer as fragatas ou as viaturas ou o que quer que seja. É também a parte dos investimentos, o compromisso com os investimentos na indústria nacional e no tecido. Que no caso aqui é investimento no Alfeite, não é? Não é só ao investimento no arsenal do Alfeite, supostamente dos estaleiros Fincantieri italianos, que é a salvação do arsenal do Alfeite. Não há outra hipótese. É uma fábrica de viaturas blindadas, que suponho que sejam as Boxer alemãs, que seja, e a Alemanha está a fazer uma reestruturação da sua indústria automóvel e reconvertê-la em indústrias de defesa. Há também a criação de uma fábrica de munições e há ainda uma coisa muito importante que tem sido pouco falada, de alto nível, que é o fabrico de satélites de alta resolução portugueses, que só há um satélite de alta resolução na Europa que não seja português.
há um de uma grande empresa e há os satélites portugueses. Portanto, isso é um nicho de mercado muito importante. E os drones, onde Portugal já lidera e vai liderar esse grupo de trabalho. Deixa-me ir para a outra notícia que está também na edição de hoje, parece que tem a ver com, e que tu assinas também nesta edição, e que tem a ver com um fornecedor israelita que foi suspenso por estar envolvido em corrupção em negócios com a NATO. Ele também é fornecedor da Marinha Portuguesa, mas este caso de corrupção não afeta este fornecimento com a Marinha Portuguesa. A questão é, tu estavas há pouco a lembrar a importância de acompanhar a execução do contrato, mas quando olhamos para corrupção, não é mais provável que ela aconteça no exato momento em que se está a escolher o fornecedor? Quer dizer, vamos lá ver. Eu penso que sim. Estas questões são sempre complexas. Estar a achar quando é que se dá a corrupção. A corrupção pode-se dar para fazer um contrato, como para não executar, claro. Para não executar certas partes do contrato, fazê-la mais barata, mais simples. E nós tivemos esses exemplos na questão das contrapartidas. Antigamente, para comprar material militar, eram exigidas contrapartidas, e isso depois nunca acontecia, e até, enfim, suspeitas de corrupção recaíam sobre a parte das contrapartidas. E, portanto, a corrupção nestes negócios pode estar, em teoria, presente em qualquer uma das fases. E eu acho que não podemos estar a presumir que pelo facto das decisões terem sido pouco transparentes, uma coisa não leva à outra. Agora, fica mais difícil de escrutinar. Agora, obviamente, é difícil de escrutinar quer a transparência, quer a formação dos preços, quer a comparação de materiais entre vários. E qual é o balanceamento dado? Quer dizer, aqui escolhe-se porque o equipamento é melhor ou porque as contrapartidas financeiras são melhores. Ou porque é mais barato. Não conseguimos aqui discernir qual é o critério. E, portanto, essa transparência é importante até para além das questões de eventuais casos de corrupção. É muito dinheiro. Vamos fechar a nossa conversa olhando exatamente para este caso de corrupção de que eu estava a falar, com o fornecedor israelita. Basicamente, se há alguma ligação desta empresa a Portugal e o que é que aconteceu de facto? Há uma ligação indireta, que é através da NSPA, que é a agência da NATO para compra material. Ou seja, porque é que Portugal mete estas coisas na NSPA? Primeiro, porque os processos lá são mais expeditos de contratação. Depois, até porque o país fica blindado de eventuais casos de corrupção. Isso passa-se lá em cima na NATO, não se passa aqui. E depois porque pode ser mais barato, eventualmente mais barato. Agora, exatamente. A questão aqui é que há um caso de corrupção grave internacional que envolve vários países e vários agentes. Já foram presas pessoas em vários países e 7 países envolvidos nesta questão. Isto é a maior empresa israelita de defesa, a Elbit Systems, e a empresa foi suspensa pela própria NATO. A NATO suspendeu a participação desta empresa em novos concursos, mas isto é uma investigação de um consórcio internacional de jornalistas, mas nós conseguimos apurar aqui junto das entidades portuguesas que aquilo que estava contratado pela Marinha vai continuar. Aparentemente vai continuar. A edição do Expresso deste fim de semana está disponível desde a noite de quinta-feira em exclusivo para assinantes no online em expresso.pt. Na manchete, o tema que tratamos nesta edição e ao lado a informação de que Hugo Soares e mais 4 deputados do PSD foram de visita a Pequim a convite do Partido Comunista Chinês. Sobre a paralisação de ontem, escreve-se na primeira página que, à boleia da greve que foi geral, o Chega faz cheque à reforma laboral. O Governo adiou negociações. José Teixeira, o CEO da DST, diz que a proposta do Governo não faz sentido nenhum e pede que deixem os trabalhadores em paz. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós regressamos no domingo com a história do cunhado do ministro que tem uma fortuna de 450 milhões de euros, feita em poucos anos em Angola, e é o novo dono de um bocado disto tudo. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar.
Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.